Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um goleiro. O nome dele é Darley de Deus Interhaus. Ele nasceu em Criciúmal, no Rio Grande do Sul, e foi um dos goleiros que mais vestiu a camisa do Grêmio. Foi um dos jogadores do Grêmio que mais conquistou títulos com a camisa do Grêmio, e por isso ele é tão amado, tão idolatrado pela torcida do Grêmio. Então, começando a falar sobre o Darley, goleiro. Eu vi o primeiro jogo do Darley como profissional, tá? Como titular, né? Não como profissional, mas como titular. Foi Grêmio e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro em 1993, era a estreia do Grêmio naquele campeonato. O Grêmio ganhou por 3-2 e jogava Sérgio Vinck, jogava Adil, jogava o Gilson e era treinado pelo Luiz Felipe Scolari. O Grêmio recém tinha sido campeão gaúcho em 93, com o Cassiá como técnico, onde ainda jogava o falecido Denner. E para o segundo semestre, no caso, para quando começou o Campeonato Brasileiro, o Cassiá já não era mais o técnico, estreava o Luiz Felipe Scolari, e o Darley passou a ser titular, que até o momento era o Eduardo Reuser, aquele mesmo que infelizmente levou aquele gol contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil do mesmo ano, lá no Mineirão. O Darley começou esse campeonato, levou 2 gols naquele jogo, mas ele começou como uma jovem promessa. E uma jovem promessa que deu certo, porque no ano seguinte o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, né, com o gol do Nildo contra o Ceará, carimbando a vaga para Libertadores da América de 95. E o Darley foi titular desde então, desde 93, desde o segundo semestre de 93. Ele era um goleiro muito arrojado, um goleiro de personalidade, inclusive a sua personalidade às vezes o atrapalhava, né, por ele ser com essa personalidade forte, como eu falei. Ele, por ser muito gremista, ele acabava defendendo o Grêmio aos extremos, infelizmente com episódios de brigas e discussões, né, mas enfim, estamos aqui para falar sobre o goleiro Darley e a sua qualidade técnica. Então, como eu havia falado, após o título da Copa do Brasil, o Grêmio estaria habilitado para jogar a Libertadores da América de 95. E antes da Libertadores de 95, antes do título, o Grêmio jogou uma partida contra o Corinthians e perdeu a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Olímpico. E ali imaginava-se que o time não ia bem, que a coisa não ia bem. Foi quando a torcida do Grêmio, ao final do jogo, o time derrotado, o Corinthians campeão, fazendo volta olímpica no Estádio Olímpico, até então, que era o estádio do Grêmio, a torcida do Grêmio cantou o hino como se não houvesse amanhã, como se fosse o título do Grêmio. E aquilo deu uma certa liga naquele time que já vinha bem, mas não conquistou o título, mas aquilo deu uma liga no time. E o Grêmio foi passando de fase, foi chegando, teve aqueles jogos épicos contra o Palmeiras, inclusive o Darley estava envolvido naquelas confusões ali com o Valber, com o Dinho, com os jogadores do Palmeiras, enfim. E o Grêmio ganhou de 5-0 aqui, lá em São Paulo perdeu por 5-1, né, graças ao gol de barriga do Jardel, que abriu o placar. Esse gol habilitou o Grêmio a passar de fase, e o Grêmio foi passando de fase. O Darley foi se destacando como um goleiro jovem, um goleiro que fechou o gol e vestiu a camisa do Grêmio como ninguém, e conquistou a Libertadores. Só que eu lembro de um caso que aconteceu no jogo de ida da final da Libertadores, em que o Grêmio ganhou por 3-1. E o Grêmio estava ganhando de 3-0 e o Grêmio levou um gol no final do jogo. E o Filipão entrou no vestiário muito irritado. Quem contou essa história foi o próprio Darley. O Filipão entrou no vestiário muito irritado com aquele gol que o Grêmio havia levado. E o Darley perguntou, mas Filipão, nós ganhamos, nós fizemos 3-1. Só que o seguinte, vocês ganharam por 3-1, mas esse gol que vocês tomaram agora no final habilita, coloca novamente o Nacional na disputa, porque se o Nacional faz 2-0 na Colômbia, o Nacional é campeão, e não é difícil do Nacional fazer 2-0 na casa dele. Aí o Darley falou, disse assim, não, professor, o título tá ganho, eu garanto, o Grêmio vai sair de lá campeão. E o que aconteceu no dia 30 de agosto de 1995, o Grêmio foi à Colômbia, saiu perdendo de 1-0, mas num pênalti claro sobre o Alexandre Xoxó, era o apelido dele, né? Ele entrou no segundo tempo, sofreu o pênalti, o Dinho acabou fazendo o gol e o Grêmio novamente foi campeão, bicampeão da América, e o Darley aparece no final do jogo aos prantos, chorando, comemorando o gol. Ele é ali incentivado pelo Paulo Nunes, pelo Cacalo, pelo próprio Filipão,
E ali firmou a marca Darnley. Depois daquilo, o Grêmio, infelizmente, teve o episódio de Tóquio, né? Foi a Tóquio para disputar o Mundial e acabou pegando o Ajax, que era a seleção holandesa, né? Praticamente a seleção holandesa. Os irmãos De Boer, então todo o time da Holanda estava toda a seleção da Holanda estava naquele time. Van der Sar, o goleiro. Então o time era muito bom, muito qualificado, e o Grêmio conseguiu buscar um 0-0, conseguiu manter um 0-0, né, por todo o tempo normal e pela prorrogação, e só perdeu nos pênaltis. Inclusive teve um episódio nesse jogo em que o Rivarola foi expulso devido à análise do juiz no telão, o que era proibido na época. Então o juiz analisou o lance pelo telão e acabou expulsando o Rivarola. Então o Grêmio, com 1 a menos, conseguiu segurar um empate heróico com o Ajax, tanto no tempo normal e depois na prorrogação, e perdeu apenas nos pênaltis. Não deu, o Grêmio voltou vice-campeão do mundo, a torcida aceitou, a torcida aplaudiu. Entrou o ano de 96 com o Grêmio campeão da Recopa, fazendo 4-1 no Independiente. E depois foi campeão gaúcho em cima do Juventude, o Inter não chegou nem na final naquele ano. E no final de 96 o Grêmio venceu o Campeonato Brasileiro. E o Darnley estava novamente nesse time que foi campeão da Recopa, gaúcho e brasileiro daquele ano. E no início de 97 foi disputada a Copa do Brasil e novamente o Grêmio confirmou a sua tese de copeiro, a tese de que é o maior campeão da Copa do Brasil. O Grêmio chegou à final e disputou a Copa do Brasil com o Flamengo. O primeiro jogo no Olímpico, 0-0. O segundo jogo no Maracanã, 2-2. Os gols do Grêmio foram marcados pelo João Antônio no primeiro tempo e Carlos Miguel no segundo tempo. E com isso o Grêmio levantou o tricampeonato da Copa do Brasil dentro do Maracanã, chegando então ao recorde de títulos da Copa do Brasil até aquele momento. E quem era o goleiro? Darnley de Deus Interhaus. Então o Darnley ele representa para o Grêmio, para o torcedor gremista, sinônimo de títulos, sinônimo de conquistas, sinônimo de uma época em que o Grêmio ganhou praticamente todos os títulos que disputou. No total são, se eu não me engano, 16 ou 19 títulos que o Darnley ganhou, somando o Gauchão, somando a Copa do Brasil, somando Libertadores, Brasileiro, títulos que ele ganhou na seleção brasileira, como aspirante, enfim, são inúmeros títulos. E o Darnley teve seu nome escrito na história do Grêmio, também escrito, eu não sei se ainda existe à venda, mas deixo recomendação para que se ainda existir. Darnley, uma lenda gremista, escrito pelo Elisário Goulart Rocha, da editora Da Barca, casa editorial. Esse livro eu comprei lá por 2007, 2008, deixa eu ver se tem aqui o ano. Um livro muito bom, 2009, que conta a história do Darnley, desde a chegada dele no Grêmio. O Darnley ele é sobrinho de um goleiro do Grêmio, era o goleiro reserva do Grêmio no Mundial. Sobrinho, exatamente, ele é sobrinho do goleiro reserva do Grêmio que disputou o Mundial em Tóquio. E como é que o Darnley chegou até os profissionais? O Darnley ele veio de Criciúmal para passar as férias em Porto Alegre. E ele não tinha com quem ficar durante o dia, então ele ia com o goleiro do Grêmio, o goleiro reserva do Grêmio, não estou lembrado o nome dele agora, que era tio dele, né? E ele ficava assistindo os jogos, os treinos do Grêmio, e ele ficava, na verdade, ele ficava de gandula nos treinos do Grêmio. Então a bola passava por cima do gol e ele ficava meio perto e atacava aquela bola, ele defendia como se fosse um goleiro já. E o Paulo Lumumba, que era um dos, se eu não me engano, preparador de goleiros naquela época, ele reparou essas defesas que o menino Darnley fazia e perguntou pro tio do Darnley, pro goleiro reserva do Grêmio, se não me engano é o Beto, se não me engano é Beto o nome dele. Perguntou, Beto, quem é esse guri? Esse guri é teu sobrinho? Sim, é meu sobrinho. Não quer ficar com ele aqui nos juniores, aqui nos juvenis e tal? Aí teve que conversar com os pais dele, porque ele estudava aquela época e tudo mais, e foi liberado, então o Darnley veio para jogar nos infantis ou juvenis do Grêmio. E foi ficando, e foi passando de fase, foi passando lá das categorias de base do Grêmio, até chegar no profissional, lá por 92, 93, até fazer a sua estreia
né, como eu falei, a sua estreia como profissional, como titular do Grêmio, contra o Fluminense em 1993. Então essa é a história do Darley. Eu não me atrevo a dizer que seja o maior goleiro da história do Grêmio, porque o Grêmio tem uma fábrica de talentos embaixo das traves. O Grêmio, se não fabricou aqui, como fabricou o Darley, mas ele sempre teve ótimos goleiros. Tanto que no seu hino cita Eurico Lara. Lara, o craque imortal. Então eu não vi o Lara jogar, mas para um jogador estar no hino do clube, deve ter sido um grande goleiro. Então temos o Lara. Antes do Darley, antes até mesmo do que eu ia citar o Mazzaropi, teve o Sérgio Moacir Torres, que foi um grande goleiro também. Teve o Mazzaropi, que foi campeão da Libertadores e campeão do mundo, certo? Que também foi campeão da Copa do Brasil em 89. Tivemos o Darley, que foi multicampeão com a camisa do Grêmio. E hoje, atualmente, temos o Marcelo Groi, que já foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e campeão da Recopa. Então eu não me atrevo a dizer que o Darley seja o maior goleiro do Grêmio, o maior goleiro da história do Grêmio, mas com certeza um dos maiores goleiros da história do Grêmio, seguramente. Então, contei aqui nesse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, a história do nosso goleiro Darley, que o nome completo dele é Darley de Deus Interhaus. Um dos maiores goleiros que eu já vi jogar, eu que sou de 79, comecei a acompanhar futebol ali em 1990, um dos maiores goleiros que eu vi jogar foi o Darley. Então, para os mais novos que não puderam acompanhar, YouTube. Coloca no YouTube defesas do Darley, títulos do Darley, Darley do Grêmio. Coloquem lá que vocês vão ver um dos maiores goleiros da história do Grêmio e um dos maiores goleiros da história do Brasil. Certo? Se gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha com os amigos. Esse foi mais um vídeo, agradeço pela companhia. Obrigado, tchau, até o próximo. Valeu!